Deixa ele me fazer uma pergunta para você. Você tem quanto tempo de evangélico? Você sabe o significado da paixão de Cristo? O que é a paixão de Cristo para você? Às vezes nós somos e nos tornamos reféns do conteúdo midiático. Às vezes nós nos tornamos evangélicos, mas ainda carregamos nas nossas entranhas o acervo cultural da igreja ou da religião que deixamos, aonde a gente vê com pesar a paixão de Cristo, aonde a gente vê com tristeza a paixão de Cristo. E eu lembro claramente que isso para mim foi assim um ato revolucionador, ao nós entendermos que a cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus pelo homem, por mim e por você. Então, quando a gente olha e pensa nessa fase que nós estamos, e eu venho de um lar católico, apostólico, romano, praticante, cresci na igreja católica, fui batizado, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, fiz o caminho para ascender ao posto de coroinha, não perdia nenhuma procissão. Eu acho que nesse auditório eu sou um dos poucos que ainda alcançou em vida e corri atrás dele, Frei Damião, não é? Para que ele desse a bênção para eu correr sobre os 5 litros de água que eu carregava no galão e levar a tal de água benta para casa. Mas uma coisa, queridos, que dificilmente a religião pode lidar, e que se você entender isso, a sua vida muda por completo. Não é a igreja que muda, não é ser espírita, ser católico, ser evangélico que muda. Nós precisamos entender que Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama, independente do que nós façamos ou deixamos de fazer. Você é amado por Deus, amém? E se você não sente esse amor de Deus, você ainda precisa de cura, você precisa de libertação. Eu estava vendo o vídeo lá em Colmeia ainda, volta do face a face. Quanta gente já passou pelo face a face e teve a sua vida revolucionada, mas tantos outros passaram pelo face a face, viveu um momento de êxtase emocional, mas o processo não consolidou-se no seu coração. Então não foi culpa do programa nem da igreja, é do seu coração que não entendeu de que Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Deus nos ama porque Ele é amor e porque Ele decidiu nos amar em todas as circunstâncias. Então Ele não escreveu essa verdade do seu amor em letras de fogo nas nuvens, mas Ele revelou esse amor lá na cruz do Calvário. E quando a gente chega na paixão de Cristo, enquanto os não evangélicos olham com pesar esse sofrimento, nós nos alegramos, porque sem a cruz você não teria salvação. Sem a cruz você não seria resgatado. Então nós precisamos entender que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. E é fácil entender isso, gente. Eu não sei você, mas deixa eu falar como aqui o judeu padece, né? E eu estava pensando assim, meu Deus, quando eu era católico, se disseminava o ódio pelo judeu. Chegava no sábado do aleluia, lá no Nordeste, eu ia dizer lá em Barbacena, mas Barbacena fica em Minas Gerais, né? Lá no Nordeste a gente enchia um boneco de pano, pendurava num poste e chamava de judeu. E chegava o momento que a gente tacava lenha no judeu por ele ter crucificado Jesus. Coitados, né? A gente precisa compreender o que é o amor de Deus. E a gente compreende o amor de Deus principalmente quando a gente experimenta a paternidade, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma garota linda e eu faço questão de dizer para ela aquilo que eu faço questão de Deus dizer para mim. Eu tenho 32 anos de evangélico, eu tenho todas as razões racionais e humanas para não ser crente, para não estar dentro da igreja, mas não foi homem nem igreja que mostrou seu amor por mim, foi Deus, que quando eu estava lá no mundo do pecado, Ele diz, eu te amo a si mesmo, você é filho amado, Valmir, você é especial.
Eu digo sempre para minha filha, esses dias que a Lídia está lá para Goiânia e eu estou com ela, a gente sai para chupar um picolé, só nós dois, né? Hoje eu comprei uma tal de uma bebê para ela, que ela queria tanto, era para ser no aniversário. A felicidade dela chorando. E eu tenho que dizer para minha filha, que eu a amo, ela é muito especial. Estava dizendo para a dona Odaí ontem, a minha filha ela tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente ele acompanha o indivíduo por toda a sua vida, né? E esses sintomas, ele é acompanhado de desatenção, inquietude e impulsividade. Agora, toda criança inquieta, impulsiva, né, e de inquietude, ela é rotulada de criança ruim. Ela fica rotulada, estigmatizada. Só que não estigmatiza e não rotula é o pai e a mãe, porque ama. Onde eu for, em qualquer escola, minha filha vai ser rotulada. Na igreja ela é rotulada. Alguns disfarçam porque ela é filha do pastor, né? Mas é rotulada porque ela é impulsiva, ela diz o que ela pensa. E olha que eu dou uma coça, alguns já viram, né? Pastor, não conserta, mas eu preciso espairecer. Ok? Porque criança relaxa, ok? Estou até pensando em abrir um orfanato, tá bom? Então, mas eu sei que ela fica rotulada, mas o amor que nós temos por ela, ninguém vai ter, só o pai e mãe. O amor que Deus tem por você, ninguém vai ter. Então, se você quer ficar curado, vá para os braços do pai. Não é nos braços da igreja, não é nos braços do pastor, não é nos braços do líder, é nos braços do pai. Abraça, meu pai. E Deus quer nos abraçar o tempo todo. Eu preciso dizer uma coisa para você, querido. Na paixão de Cristo, resgate o sentimento que Deus tem por você. Você é muito especial para Deus, amém? Alguém já disse isso para você? Você é muito especial para Deus. Não importa a porcaria que você faça ou a porcaria que você está se sentindo. Deus não lhe vê como porcaria. Deus lhe vê como o alvo da sua misericórdia. Deus lhe vê como o alvo da sua graça. Deus lhe vê como a menina dos olhos dele. Para onde que você vai? E esses dias eu encontrei uma pessoa, ela revoltadíssima com tudo e com todos. Eu disse, eis aí uma alma que não foi tocada por Deus. Quando a nossa alma não é tocada por Deus, a gente despenca e despenca feio. Você precisa entender que Ele amou você de tal maneira que Ele deu tudo de si mesmo. Ele deu a coisa mais preciosa, o seu único filho. Aí, queridos, na paixão de Cristo nós temos tanta coisa a que resgatar. Nesse texto que nós lemos, por exemplo, a cruz de Cristo, você precisa entender isso, não foi um acidente, mas um apontamento da parte de Deus desde a eternidade. Então, quando a gente pensa, nós cristãos evangélicos pensamos na paixão de Cristo, não é para assistir o filme do Mel Gibson e chorar, que maldade que fizeram com Deus em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja forte. Cristo veio ao mundo para morrer. E o único que não tinha interesse que Cristo morresse era Satanás. Mateus capítulo 4 diz que Satanás falou assim para Jesus, não precisa morrer. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Tirar Jesus do foco. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Quando a gente lê esse texto, diz que já estava prescrito, já está escrito, Deus já havia escrito, quer dizer, que ele deveria vir morrer. Tem uma música que eu não sei cantar, como eu queria ter a voz do Dan para cantar, né? Que ele diz, eu estava lá no céu junto contigo, quando o meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo, tu vais ter que descer. Então ele já estava predestinado. Se você quiser gostar nisso, eu não gosto dessa palavra, porque já tem meia turma aí na Igreja Batista Calvinista, eu não quero aliciá-los e fortalecer você nesse caminho. Mas ele já estava predestinado. Morrer.
porque sem a morte dele, você não teria e não estaria aqui de forma salvífica. Ele nasceu, querido, para ser o meu e o seu substituto. Ele é o nosso representante, Ele é o nosso fiador, porque nós estávamos em déficit, com débito, pendência, junto com o Pai. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. E Ele jamais recuou da cruz. Lembra daquela passagem quando Jesus disse para os discípulos assim: olha, convém que o Filho do Homem seja entregue e padeça. Pedro foi logo dizendo assim: não, Senhor, não, de jeito nenhum. O que foi que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Então a cruz era o caminho destinado a Ele. O sacrifício expiatório de Cristo por mim e por você, Ele não podia recusar. Daí Ele marcha como um rei, marcha para ser coroado, o nosso Cristo. Ele foi direto para a cruz. O amor de Deus por mim e por você, querido, não é um amor voltado para a eclesiologia. Aliás, eu queria dizer um negócio para você assim, ó: o amor de Deus nunca se dá no contexto da pluralidade, porque então nós teríamos uma igreja doente. E é por isso que você pode estar doente, mas eu não. Agora eu posso estar sarado e você não, como você pode estar sarado e eu doente. E é por isso que o amor de Deus não é pluralizado. Ele amou a humanidade a tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é tão engraçado, né? Eu quero dar a mão uma palmatória e pedir perdão a algumas besteiras que eu já falei. Eu amo o João e eu amo a Daça. Aí você diz assim: e é o mesmo amor? Não é não, é amor. Mas a forma como eu amo o João é diferente como eu amo a Daça. Pastor, e se o senhor tivesse que escolher um e o outro, quem o senhor escolheria para morrer? Nenhum nem o outro. Porque amor é amor, certo? Mas a forma como Deus me ama e a forma como Ele trata-me na individualidade, na singularidade, não é como você. Eu cheguei para uma irmã da nossa igreja e eu disse assim: nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande com você. Me incomoda a sua postura na oração. Eu nunca lhe vi chorar, eu nunca lhe vi levantar uma mão, eu nunca lhe vi de joelho, quando está todo mundo quebrantado. Aí ela diz assim: pastor, eu amo Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Sem expressão facial nenhuma. Eu não posso medir o outro pelas minhas expressões. Eu não posso determinar o nível que você tem de relacionamento com Deus usando como parâmetro o meu nível. Sabe por quê? Porque o Pai sabe dizer assim: filho querido, senta aqui, quero falar contigo. Mas o outro pai sabe que ele não gosta desse negócio. O pai diz assim: Chico! Ah, sim, pai, eu te amo. Deus sabe como trata cada um dos seus filhos. E a maneira e os processos que cada um vai vivendo e fazendo. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo, querido, de sacrifício por mim e por você. Então, na paixão de Cristo, eu preciso, e nós precisamos aqui resgatar assim, o que é a paixão de Cristo para nós cristãos. É que Cristo deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua realeza, Ele decidiu esvaziar-se, tomar a forma de homem, tomar a forma de servo. Essa é a expressão mais simples e singela de alguém que tem o desprendimento. Ele decidiu ser perseguido, Ele decidiu ser preso, Ele decidiu ser açoitado, Ele decidiu ser cuspido, Ele decidiu ser pregado na cruz. Foi uma decisão dele com o Pai. Se Deus se fez homem, sendo Senhor, se Ele se fez servo, coloque isso na sua cabeça, se Ele é Senhor e se fez servo, se Ele que era santo se fez pecado, se Ele que é bênção se fez maldição,
se Ele, que é o autor da vida, deu a sua própria vida, isso deve prefigurar na sua mente e no seu coração, para que você possa ter estabilidade na vida cristã. Porque a vida cristã, ela é marcada de ventos, e muitos são levados por ventos dos sentimentos, ventos das emoções, vento das circunstâncias, por falta da visão de que o esplendor da glória de Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Por isso, queridos, esse é o contexto sarador. E aí você vai dizer assim: mas pastor, então quem foi que levou Jesus à cruz? Baseado no texto que o senhor leu. A morte de Cristo, queridos, não foi determinada por fatores circunstanciais. Não foram as circunstâncias. E a gente precisa crescer no entendimento da palavra, dessa circunstância. Ou seja, eu estava falando para uma jovem lá na faculdade, e ela perguntando para mim, por que tem tanto sofrimento na terra? Por que o sofrimento não cessa? Você entende que Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam? Você entende isso? Diga amém. Ele não foi morto por causa disso. Ele não foi morto porque o Sinédrio decidiu que Jesus deveria ser sentenciado até a morte. Jesus não foi morto porque Pôncio Pilatos lavou a mão. Isso é coisa de menino. Coisa de menino. Pôncio Pilatos lavou a mão, por isso que Jesus foi crucificado. Ele não foi crucificado porque os judeus o acusaram de estar se rebelando contra os dogmas do judaísmo ou contra o sistema político do Império Romano. Nem tampouco, olhe para mim, Jesus não foi preso porque Pedro negou ou porque Judas o traiu. Aí você vai perguntar assim, então por que Jesus foi preso? Seja forte. Ele foi preso por causa de você. Por causa de mim. Jesus foi preso porque os nossos pecados o levaram até a cruz. A paixão de Cristo só se explica não na perspectiva da divindade, mas na perspectiva da humanidade. Nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. E é por isso que os nossos pecados levaram Jesus para ser crucificado. Veja aí o versículo 5 de Isaías que nós lemos. Abra aí a sua Bíblia. A minha versão diz assim: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído. Como é que está a sua versão? Abra aí, assim, que senão você vai dormir na quarta-feira. Vamos embora. Como é que está a sua versão? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades ou os nossos pecados. Então esse aí é o motivo porque ele foi até a cruz do Calvário. Versículo 8, a parte do B desse capítulo aí diz assim: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 12, abra aí o versículo 12. Olha o versículo 12, o que é que diz? Levou sobre si o pecado de muitos. Versículo 4, volta lá, vai em cima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Queridos, você aprendeu isso na escola bíblica dominical, mas na hora da luta você se esquece disso. O que matou Jesus não foram os açoites. O que matou Jesus não foram nem os soldados, nem o suplício da cruz. O que matou Jesus não foi outra coisa senão os nossos pecados, porque ele se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu lembro quando criança, eu era o garoto que mais frequentava o confessionário do Frei Eugênio. Como eu já contei aqui na igreja, assim, eu amava confessar os meus pecados, eu me sentia mais leve, mas durava só um dia a minha confissão. E eu lembro que uma vez eu ia para São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do Brasil, diga-se de passagem, né? Que está no meu estado.
E eu ia de férias, então eu fui para lá e o Frei Eugênio não gostava muito de mim porque eu incomodava ele demais, né? Eu perguntava sobre a Bíblia, eu queria me confessar sempre, eu era o primeiro na fila para tomar a hóstia e voltava para a fila para tomar novamente, porque aquilo era muito bom, né? E aí eu fui de férias, aí eu disse, mas eu vou confessar. E eu já tinha programado algumas coisas, como roubar as mangas, as goiabas, os maracujás, né? Desobedecer a minha avó, ir para a linha do trem para pular no rio. E aí eu fui lá para confessar os meus pecados. Ele disse assim, você não já confessou ontem, irmão? Eu já. E eu disse, então o que você está fazendo assim? É porque eu vou ficar de férias agora. Eu vou lá para a casa da minha avó e eu já sei tudo que eu vou fazer de errado, eu quero contar logo para o Senhor. O nosso conceito de perdão ainda é muito pobre, né? A gente precisa se sentir perdoado. Quem não é perdoado não ri, não tem prazer em rir. Você sabe quando alguém está amargurado, ela tem uma face, mas quando a pessoa ela está se sentindo oprimida, é porque alguma coisa está culpando-a, está afligindo. Então aqui na cruz, Cristo ele sorveu da ira de Deus todo pecado. Daí na cruz ele foi feito pecado por nós, você entendeu isso? É assim, ele não era pecado e se fez pecado. O Criador, ele ficou nu para vestir as suas criaturas que estavam nuas. Ou seja, ele decidiu morrer para que nós pudéssemos ter vida. Porque Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e ele nos vivificou. Está faltando para nós entendimento para nos alegarmos da paixão de Cristo. E quando nós nos alegamos, a gente diz que a espada da lei caiu sobre ele, que era para cair sobre mim. Sabe o que mais eu gostei desse texto, quando eu estava lá meditando hoje à tarde aqui para ponderar algumas novas para você? É que o texto diz claramente que foi o Pai. Eu sempre tive uma crise com Mateus capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 e 12, quando Jesus vai para o deserto. Eu não sei se você já prestou atenção, que tem determinadas lutas que você está passando. Seja forte, olha para mim. Determinadas lutas que você está passando, que é o Espírito Santo de Deus que quer mesmo, porque tem alguma coisa que precisa trabalhar em você. Não tem nada a ver com o capeta. Ao contrário, é porque o capeta está vindo que Deus já resolveu preparar o seu coração. O que diz Mateus capítulo 4? Diz assim, e o Espírito do Senhor conduziu Jesus para onde? Para o deserto. Ué, quem vai no deserto? Eu não posso ir com você no deserto, querido. Seu marido não pode ir no deserto com você. A luta é sua. Para você ficar assim, com ele, porque você conhece Deus só de ouvir falar. Você precisa conhecer a sua. Estive sozinho. Porque Deus quer que você está sozinho. Seja forte. Que isso, pastor? E o amor? O amor é eu não me meter na sua luta. Porque senão a flecha que vai ser para você vai me pegar. O amor é eu não entrar na sua prova. Jesus não podia ir com ninguém para o deserto. O texto sagrado diz que o Espírito levou ao deserto. Com o quê? Para ser? Não, você não tem Bíblia não, né, gente? O meu povo perece por falta de Bíblia. Para ser tentado pelo diabo. E Jesus ficou ali na prova sozinho. Ele poderia ficar assim, cadê minha mãe? Cadê meu primo, João Batista? Ninguém está comigo, Senhor, ninguém. Estou com fome, estou com sede. Oh Deus, estou sozinho. 40 dias, 40 noites. Quando ele estava arrebentado, fraco fisicamente, mas robusto espiritualmente, o texto sagrado diz, e vindo o tentador lhe disse, seja forte, tu não és filho de Deus? E eu quero dizer que ele te abandonou, não foi? Quer ver que ele te abandonou? Diga essas pedras que se transformem em pães.
Dá meio termo. Abraão teve meio termo. Não teve filho com Sara, teve com Agar. Moisés também feriu a rocha. Elias também. Todo mundo vacila, cara. Vacila também. Jesus estava fraco. Que 40 dias. Esses dias eu decidi voltar ao passado e fazer 3 dias de jejum. No segundo dia eu já estava vendo estrelinha. Falei, meu Deus! E Jesus fez 40 no deserto. Então ele estava fraco. O tentador apareceu. Transforma. Mas ele estava forte. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, olha para mim. Sem a palavra que sai da boca de Deus, você já era. E é por isso que dentro da igreja tem muita gente doente culpando A, B, C e D pelas feridas. A ferida que está no seu coração é porque você não fechou a janela da alma. No centro espírita você tinha que fechar o corpo. Na igreja você tem que dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não ter que pecar contra ti. Então, querido, não adoeça. A paixão de Cristo é trazer assim, Deus permitiu. Veja o que diz o versículo 6 aí, Isaías, olha lá. Diz assim, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10, todavia, ei, seja forte, eu quero que você abra esse versículo. Tem como projetar aí, gente? Vamos lá, esses meninos são bons ali. Versículo 10, olha aqui, ó. Todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo... Vamos ler junto lá aqui, que você está sem Bíblia aí, está no Zap Zap. Vamos lá? Vamos lá. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Deus fez isso. Uma vez eu estava aqui na Cibapa sofrendo. Eu acho tão engraçado que as pessoas sempre dizem assim, ai, o pastor Valmir me feriu. Tem muita gente assim, o pastor Cleito me feriu, ai, a dona Irene me feriu, não sei quem feriu. E quantos você feriu? Quantos? Deixa aqui, diz uma coisa para você. Eu já sentei aqui embaixo daquele piquezeiro ali, chorei. E a sensação era assim, Deus, ninguém está comigo. O Senhor diz assim, eu estou, e isso te basta. Deus está com você? Então cala a boca. Deus está com você? Então se recolha ao trono da graça de Deus. De lá vai sair virtude, que vai aquecer a sua alma. Deus é aquele que faz isso. Ele moeu Cristo e não vai me moer. Ele estava trabalhando em mim. E como é que Deus vai trabalhar em mim se não for usando você? E me usando também, né, gente? Que eu sou bonzinho, você já sabe, né? Versículo 4, parte B, diz assim: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, querido, Jesus não foi à cruz porque a multidão sangue sedenta começou a gritar, crucificam, crucificam. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram. Ele não foi à cruz por causa da inveja. Ele não foi à cruz porque Judas o traiu. Ele não foi à cruz por causa da ganância de Pilatos, que o sentenciou por covardia. Mas não foi isso que o levou à cruz. Ele não foi à cruz por causa dos soldados que o pegaram e o arrastaram. Ei, olhe para mim. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor a nós. Coisa linda, né? Como que eu não vou ser apaixonado por esse Deus? Ele foi à cruz porque o Pai o entregou. E é esse contexto que a gente entende, porque havia um espírito voluntário em Cristo. Jesus Cristo voluntariamente vai à cruz. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Eu queria que você tanto aprendesse Bíblia, gente. Bíblia é bom demais, né? Ô, gente, leia a Bíblia. O nosso povo perece porque tem 20, 30 anos de crente e acha que já sabe. Não sabe não.
Versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. Quando eu li esse texto, eu peguei o versículo 10 e 11 e fiz um paralelo. Diz assim: quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 11: o seu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você sabe por que eu retrocedi sobre os seminários de libertação espiritual? Porque não resolve nada. Que adianta expulsar os capetas, quebrar as maldições hereditárias, e eu não guardar as minhas emoções em Cristo Jesus? Que adianta se lá na cruz Ele esmagou a cabeça de Satanás, e cabeça é sinal de poder. Se eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, então eu trago o exorcista aqui e diz: ai, em nome de Jesus, ai, em nome de Jesus. Eu faço um inventário, eu faço todas as palhaçadas gospel do mundo da libertação. Não há cura. Porque a cura é eu ter certeza quem é Deus. Ele é o meu Pai, e quem eu sou filho dele. E ainda que meu pai e a minha mãe venham esquecer de mim, Ele diz: eu todavia, o Senhor seu Deus, nunca esquecerei de vós. Nunca. Então, queridos, a gente precisa incorporar. Não incorpora espírito não, viu, gente? O apóstolo Paulo, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Coisa linda, né? O amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou a si mesmo, se entregou por nós. E aí eu não sei que você já passou. Sabe que Augusto Cury, ele não é evangélico, né, gente? O povo fica dizendo que Augusto Cury, ele é evangélico. Ele não é evangélico. Ele é um cristão sem igreja, sem placa. Esse movimento agora que está tomando muitos crentes, diz assim: estou saindo da igreja porque eu não preciso de igreja para ser cristão. Não é isso. Agora, é um cara inteligente que descobriu na personalidade de Cristo a manifestação da divindade. Eu acho que para todos nós que estamos aqui, estou olhando o relógio, tá, gente? Fique calmo aí. Por que você acha que Jesus suportou todo sofrimento moral e espiritual? Se foi um sofrimento que foi repulsivo, se foi um sofrimento que produziu tortura. Eu não sei quando vocês assistiram o filme de Mel Gibson. Eu assisti, chorei demais. Chorei tanto, que os olhos ficaram doendo, né? Porque eu choro com esses filmes. Tanto é que está todo mundo correndo atrás. Qual é o nome do filme? O Milagre. Que está no cartaz agora, que vocês estão tudo indo com os PG de vocês. O Milagre da Vida? Superação. Assistiram o filme e não gravaram o título. Estou me preparando psicologicamente, porque quando eu vou lá eu choro. Aí né? A gente sai de lá e pensando assim: o que é que eu vou fazer com todo esse sofrimento? Deixa eu dizer uma coisa para você. Paixão de Cristo é marcada por alguns pontos da personalidade de Cristo, que você precisa entender o que é a vida cristã. Meu pai, eu sempre disse para vocês assim: meu pai, ele era foi um camarada visionário, ambicioso, deu certo na vida. Meu pai saiu como todo nordestino na década de 70. Meu pai saiu e foi tentar a vida em Minas Gerais. E em Minas Gerais ele foi trabalhar como catador, né, colhedor de café. E como colhedor de café, ele era um pretinho bonitinho, viu, gente? Ele era um pretinho bonitinho. E a filha do dono da fazenda se engraçou com ele. E aí eles fugiram. Conhece essa expressão, fugiram? Quando meu tio correu atrás, ela já não era mais a mesma, né? Eles tinham comido a merenda antes do recreio. E aí ficou, né? E meus avós, por muito tempo, não queriam saber da gente, porque nós éramos os criolinhos. Mas meu pai ficou ali em Minas Gerais até que ele teve uma ideia. E o pai dele
falou para ele que tinha um concurso da PM, e ele foi fazer o concurso da PM, passou, e depois mandou buscar a família para Sergipe. Mas sabe o que eu aprendi com meu pai? Meu pai, ele dizia assim, para nós, e eu andava sempre envergado, com ombros caídos, e ele dizia, levanta o ombro, levanta a cabeça, você é pobre, você é preto, você é nordestino, se você não se impor, ninguém vai te respeitar. E a gente olhava assim, Então a gente tinha dificuldades. Quem já morou no Rio de Janeiro e São Paulo sabe muito bem que saiu do Sudeste, Norte e Nordeste, o povo do Sul e Sudeste, eles são péssimos de geografia. Péssimos. Parece que eles não vão para a escola. Porque vamos falar mal dele, né? Depois a gente pede perdão. Eles não estudam geografia. É assim, não é do Sul e do Sudeste. Se tiver em São Paulo, todo mundo é baiano. Baianada, né? É assim, se for no Rio de Janeiro, todo mundo é Paraíba. Paraíba, são os dois estados. Aí quando eles não sabem o que é Nordeste e o que é Norte, vai falar assim, o Valmir é lá, o nortista. Não, eu sou nordestino. É tudo a mesma coisa, né? Porque tem esse conceito. Então, o princípio da rejeição. Cristo, ele foi, versículo 3 aí, diz claramente assim, que ele foi o mais rejeitado entre os homens. E ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos religiosos da época, ele foi rejeitado pela mesma multidão que ele curou, que ele abençoou, que ele aplaudiu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas, pelas autoridades romanas. Ele foi rejeitado, tem uma coisa que dói mais, que quando ele foi rejeitado pelos próprios apóstolos. E aí, querido, ele foi rejeitado também pelo próprio Pai na cruz do Calvário. Quando Deus lançou sobre ele as suas iniquidades, o texto sagrado diz claramente que naquele momento ele foi rejeitado, porque lá estava você, lá estava eu. Ele foi rejeitado por causa dos nossos pecados. E naquele momento de desamparo, quais são as expressões que nós mais guardamos? Cristo se sentia tão sozinho, que ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Há momentos na vida em que você tem que provar o exercício da certeza de quem você é e qual a sua missão, aprendendo a andar sozinho, sem muleta. Cristo ainda hoje é rejeitado. Quando nós amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o Espírito de Deus que está dentro de mim, é um tipo de rejeição que nós fazemos. Então, rejeição faz parte da nossa caminhada cristã. Humilhação, versículo 3 diz, como um de quem os homens escondem o rosto. Tem mais humilhação do que Cristo passou. O sinédrio o humilhou, cuspindo nele. Os soldados o humilharam, açoitando e rasgando o seu corpo com fortes açoites, colocando ele para ser vitupério, ou seja, colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, coisas que você já sabe. Mas por que Cristo suportou todas essas coisas? Porque ele se ofereceu como sacrifício. Me dava uma tristeza, gente. Minha mãe era uma mulher muito católica, apostólica, romana. E depois da paixão de Cristo, ela ficava toda vestida de preto. Não sei se alguém tem algum parente assim. Chama-se quaresma. Um voto que os católicos fazem, que só usa preto. E ainda tem crente realmente que tem medo dessa cultura. Eu espero que na paixão de Cristo você não rejeite a galinha caipira, nem a carninha de porco, porque tem que comer peixe. Senão a sua boca vai ficar torta. Gente, pelo amor de Deus, você quer comprar peixe para aumentar o mercado do peixe? Beleza. Mas não tem isso, essa cultura. Por quê? Porque ele se entregou como sacrifício. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. E nós precisamos internalizar sobre isso. Eu quero concluir dizendo assim para você, a paixão de Cristo só faz sentido para mim e para você como evangélico, se ele ressuscitou na nossa vida.
Se Ele não ressuscitou em você, então a paixão de Cristo não faz o menor sentido, a não ser um marco no calendário da cristandade. Por isso, reflita, como está o meu coração? Eu acho, fazendo propaganda da minha caravana para vocês em novembro, assim, eu acho que todo mundo que já foi comigo em Israel sabe que o momento mais sublime para nós é quando a gente chega no túmulo e tem uma fila enorme, uma multidão enorme, que vai lá no jardim do Getsemane, mas quer entrar ali na catacumba, no túmulo. Quando a gente entra ali, que tem um túmulo vazio e uma fenda com uma expressão, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, isso nos faz entender que cristianismo é religião quando você ainda não ressuscitou e é apenas um membro de igreja. Mas cristianismo é a manifestação da glória de Deus, porque você estava morto nos seus pecados e delitos, e Ele vos deu a vida.